É isso aí, segundo ano. Última aula, última semana de funções exponenciais. Especificamente o assunto de inequações exponenciais, tá? Então, a aula de hoje ela é base para você entender as inequações exponenciais. Eu vou falar sobre funções crescentes e decrescentes no assunto inequações exponenciais, tá? Havendo dúvida, pergunte nos comentários. Preste bastante atenção e vamos que vamos. Inequações exponenciais, tá? Inequações exponenciais é algo do tipo assim, ó. A elevado a x, por exemplo, vamos chamar x1, menor ou maior do que o próprio a elevado a x2, tá? O que isso daqui está me dizendo? Está me dizendo que eu vou pegar ele está dizendo que essa base A elevado a x, um valor que envolve x, ou um valor, tá? O A elevado a um valor é menor do que esse mesmo A elevado a outro valor. Quando é que isso daqui vai ser igual? Então, isso vai depender do que é que nós temos no A. Tá? O que nós temos no A? O A, como é que é esse A? Então, lembrando que a função exponencial, na função exponencial, né, na função f de x é igual a elevado a x, o A tinha que ser maior do que zero e o A diferente de 1, certo? O A tinha que ser isso. Então, essa daqui é a mesma coisa. O A tem que ser maior do que zero e o A tem que ser diferente de 1. Só que tem um detalhe. Quando o A era maior do que 1, a função f de x era o quê? Crescente, tá? Então, quando eu comparo isso daqui e o a aqui é maior do que 1, então isso daqui e isso daqui vão manter a mesma relação de desigualdade, tá? Então, quando o a é crescente, ó, quando o a é maior que 1, o x1 vai ser menor do que x2, tá? E para mostrar isso, para deixar isso bem claro, porque o meu objetivo aqui é deixar realmente bem claro para vocês isso aqui, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui, vou colocar aqui o valor de x, aqui eu vou calcular o valor de 2 elevado a x, vou calcular o valor de 1,1 elevado a x e vou calcular o valor de 5 elevado a x, tá? Vou calcular esses valores aqui, tá? Vou colocar isso numa tabelinha e depois eu vou jogar nesse gráfico aqui, ó, para a gente poder comparar isso daqui de uma forma bem clara, tá? Então, vou jogar valores para x. Quais são os valores de x que eu vou jogar? Vou jogar o valor de quando x for menos 2, quando x for menos 1, quando x for 0, quando x for 1 e quando x for 2, ok? Por quê? Porque eu quero ver justamente como é que isso daqui e isso daqui vai crescer ou decrescer de acordo com o valor de x. Veja, eu acabei de colocar aqui em cima que quando a base é maior do que 1, veja, a base é maior que 1, 2 é maior que 1, 1,1 é maior que 1, 5 é maior do que 1, Então, tudo isso aqui é maior que 1. Então, aqui eu acabei de dizer que quando a base é maior que 1, quando o x1 for menor que o x2, isso daqui vai se verificar, né? Quando a base é maior que 1, isso tudo aqui vai ser menor do que isso aqui quando x1 for menor do que x2. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou alterando o valor de x para a gente ver se isso aqui vai aumentar. Veja, esse x aqui, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3, não está em ordem crescente? Então, o resultado disso daqui também tem que estar em ordem crescente. Tá? É isso que isso aqui está dizendo. Tá? Quando a base é maior do que 1, a função é crescente, então se eu aumentar o x, aumenta o resultado disso tudo. Então vamos lá. 2 elevado a menos 2 é o quê? É a mesma coisa que 1 meio elevado a 2, que isso daqui é 1 sobre 4. Tá? Eu estou fazendo direto
porque eu já resolvi isso aqui em aulas passadas. Eu já resolvi, inclusive, em 2 ou 3 aulas disso aqui, eu resolvi esse 2 elevado a esse aqui. Então, ó, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer primeiro o 2 inteiro, depois eu faço o 1,1 inteiro, depois eu faço o 5 inteiro, tá? Então, 2 elevado a menos 2 é 1 meio elevado a 2, que é 1 quarto. 2 elevado a menos 1 é 1 meio elevado a 1, que é 1 meio. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Veja, isso daqui aumentou, porque 1 quarto é menor do que 1 meio. Né? 1 quarto, ó, 1 quarto da caneta, eu vou pegar a caneta e dividir em 4 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, 1 quarto da caneta é o quê? Uma partezinha. Tá? Então, 1 quarto é menor do que meio, que é menor do que 1, que é menor do que 2, que é menor do que 4. Agora aqui, ó, 1,1 elevado a menos 2. O que é 1,1 elevado a menos 2? Ó? Menos 2. 1,1 elevado a menos 2 é 1 sobre 1,1 elevado a 2. E 1,1 elevado a 2 dá o quê? Dá 1,21. Então, 1,1 elevado a menos 2 é 1 sobre 1,21. 1,1 elevado a menos 1 é o quê? É 1 sobre 1,1 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 1,1. 1,1 elevado a 0 dá o quê? Dá qualquer número elevado a 0 dá 1, a não ser o próprio zero. 1,1 elevado a 1 dá o quê? Dá 1,1. E 1,1 elevado a 2 é 1,1 vezes 1,1, que é 1,21. Certo? Agora, para deixar bem claro, tá? Eu peguei a calculadora aqui para deixar bem claro. Tá? Então, vou fazer assim, ó. 1 dividido por 1,21. 0,82. 1 dividido por 1,1. 0,90. Ou seja, esse daqui realmente é maior do que esse. Esse resultado é 0,80 alguma coisa e esse aqui é 0,90 alguma coisa. Então, esse é maior do que esse. Esse é 1, 1,1 e 1,22. Certo? Tá. Vamos para o 5. 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 elevado a 2, que é 1 sobre 25. 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. 5 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 1 é 5. E 5 elevado a 2, 25. Certo? Agora eu vou colocar essas duas fileiras de dados, né? Que é esses pares ordenados, né? O x e o y, x, y, x, y, x, y, x, y no gráfico. Vou colocar aqui, ó, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, esses dois, né? Outro gráfico e x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, aqui tudo no mesmo plano, só que vão ser 3 gráficos, tá? Então, olha só, quando o x for menos 2, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos aumentar um pouco esse dado aqui. Não, vou fazer aqui mesmo. Aí. Então, esse aqui é o menos 1, menos 2, menos 3. Eu só vou até usar o menos 2, né? Então, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e para lá em cima 11, etc. Tá? Então, aqui, ó. Quando o x for menos 2, esse daqui vai dar o quê? 1 quarto. 1 quarto, eu vou pegar o 1 e vou dividir em 4. Vou aumentar até um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui. Vou pegar 1, dividir em 4 e pegar uma das partes. Então, 1 quarto é isso aqui, ó. Tá? Quando for menos 1, ó, quando o x for menos 1, o y vai ser o quê? 1 meio. Então, menos 1 meio, aqui bem no meio. Quando o x for 0, o y vai ser 1. x0, 1. Vamos voltar aqui, ó. Vocês já estão conseguindo entender. Quando o x for 1, y2. Então, x1, y2. Quando o x for 2, y4. Tá? Isso aqui até posso colocar mais que dá, né? Quando o x for 3, né? Quando o x for 3, isso aqui dá 8. X for 3, isso aqui dá 8. Tá aqui, ó, 8. Né? Esse daqui, quando o x for 3, eu só vou fazer na mão, né? 1,1 elevado a 3 vai ser vezes 1,1 vezes 1,1. Que vai dar o quê? 1,3
331. Então, 1,331, certo? E esse daqui, 5 elevado a 3, dá 125, tá? Isso aqui não vai caber num gráfico mesmo, de qualquer jeito. Então, isso aqui deu isso aqui, ó. Tá? Então, o gráfico desse primeiro vai ser assim, né? Ele vai vir aqui rasante, vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, vai subir e vai embora. Certo? Beleza. Mais ou menos isso aqui, né? Vai ficar mais pertinho aqui, né? Tá. Agora, e esse daqui, ó? Agora eu vou colocar esse aqui, ó. O X e esse daqui vai ser o Y, tá? Então, esse daqui é um Y1, esse aqui é um Y2, esse aqui é um Y3, tá? Então, esse, já coloquei. Agora, esse X com esses Y aqui, ó. Então, bom, 1 sobre 1,21 era 0,8, não era? Então, aqui, ó. Então, quando o X for menos 2, o Y dá 0,8. Aqui, ó. Beleza. Quando o X era menos 1, dava 0,9 aqui, ó. Beleza. Quando o X é 0, dá 1. Esse ponto aqui, ó. Quando o X for 1, dá 1,1. Então, quando o X for 1, dá 1,1 aqui, ó. Quando o X for 2, dá 1,22 aqui, ó. 1,22. Quando o X for 3, dá 1,31. Então, quando 3 dá 1,31 aqui, ó. Pô, mas esse aqui ficou estranho, né? Mas ficou assim, ó. Passa aqui. E vai aumentando, mas vai aumentando devagar, né? Olha só que interessante isso aqui. Até difícil desenhar, né? Ele é uma função exponencial crescente, ele vai aumentando, mas ele aumenta pouquinho. Ele aumenta pouquinho de cada vez. Por quê? Porque a base está perto do 1, ó, tá? Se a base fosse 1, né? Vamos dizer que a base fosse 1 elevado a x. 1 elevado a menos 2, 1. 1 elevado a menos 1, 1. 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 3, 1. Então, isso daqui seria o quê? Seria uma reta aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Certo? Então, olha só que interessante a conclusão que a gente vai tirar já já. Tá? Quando a função for 5 elevado a x, então 5 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 25. Pô, menos 2 vai estar quase lá embaixo, né? Quase no zero. 1,5, então eu tenho que dividir isso aqui em 5 e pegar uma parte. Vai ficar aqui, ó. 0,2. Oh, aqui, ó. 0,2. Aqui é quase lá no zero, né? 5 elevado a 0 dá 1 aqui, ó. 5 elevado a 1 dá 5 aqui, ó. 5 elevado a 2 dá 25. Vai sair lá para cima, certo? Então, repare, essa função aqui, ela vai vir aqui, ela vai vir bem rasante mesmo. Ela vai vir já praticamente no eixo x. Aí ela vai subir aqui, vai fazer uma volta aqui, vai subir aqui, já vai lá para o 5 e já vai lá para o espaço. Olha só a diferença. Todas as três funções, elas são crescentes. Elas vêm aqui bem baixinho, daí sobe, 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 sobe. Essa daqui também vem aqui, tangente, vem aqui, ó, e sobe aqui. E essa daqui, ela vem aqui, ó, um pouco abaixo do 1, né? Vem por aqui e continua subindo devagarzinho. Qual foi a diferença entre essas três? O que fez diferença entre esses três gráficos? Foi a base. Mas uma coisa é fato. Todas elas foram crescentes. Todas elas, à medida que o x aumentava, o y aumentava. O x aumentava, o y aumentava. O x aumentava, o y aumentava. Só que essa aqui aumentou muito mais rápido do que essa daqui e do que essa daqui, que aumentou mais devagar. Tá? Mas todas elas são crescentes, ou seja, todas elas, quando eu peguei um valor de x maior do que qualquer outro x, o resultado deu maior. Então, em todas essas aqui, realmente, olha, vou fazer com o 2, ó. 2 elevado a 2 é maior do que 2 elevado a menos 2. Veja, quando o expoente é maior do que o outro, toda a função é maior do que a outra. Tá? Veja, 5 elevado a menos 2 é menor do que 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 deu 125. E 5 elevado a menos 2 deu o quê? 1 sobre 25. Então, realmente, veja, o expoente também segue essa relação de esse expoente ser menor do que esse expoente. Tá? E o 1,1 também, ó. 1,1 elevado a menos 2 também é menor que 1,1 elevado a 3, ó.
Tá? 1,1 elevado a menos 2 deu 0,8. E é menor do que 1,33. E o expoente também desse expoente desse lado, o expoente é menor do que desse lado. Tá entendendo? Então, isso é uma inequação. Quando a base é positiva, o expoente vai seguir o sinal disso aqui. Tá bom? Olha só essa questãozinha aqui para a gente confirmar tudo aquilo ali. Ó. Classifique em verdadeira ou falsa sentenças. Então, ele está dizendo assim, ó, 3 elevado a 2,7 é maior do que 1. Peraí, mas quando eu vou fazer uma inequação, eu tenho que igualar as bases. Então, esse 1 aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Então, o que eu tenho que responder? 3 elevado a 2,7 é maior do que 3 elevado a 0? Então, vejo, a base é igual e é maior do que 1. Esse expoente é maior do que 0? É. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá vendo? Vamos ver isso aqui, ó. E elevado a menos 1,5 é maior do que 1? Espera aí, tem como eu igualar as bases? Tem. O 1 é a mesma coisa que E elevado a 0. Bom, então agora eu vou perguntar. Então, E elevado a menos 1,5 é maior do que E elevado a 0? Para eu responder isso, basta eu responder menos 1,5 é maior do que 0? Não. Então, isso é falso. Entendeu? Porque para isso tudo ser maior do que isso tudo, então esse expoente tem que ser maior do que esse expoente. Esse expoente é maior que esse? Não, falso. Olha isso aqui, ó. 2 elevado a 1,3 é maior do que 2 elevado a 1,2? Bom, a base é igual e é maior do que 1. 1,3 é maior do que 1,2? É. Então isso aqui é verdadeiro. Tá entendendo? Olha esse outro. 1,2 elevado a 3,1 é menor do que 1,2 elevado a 2,5? Então, a base é igual, 1,2 e 1,2. E a base é maior do que 1, maior do que 1, beleza. Então, a minha pergunta se resume em responder, o 3,1 é menor do que o 2,5? Não, então isso aqui é falso. Entendeu? Por quê? Para isso tudo ser menor do que isso tudo, basta que esse expoente seja menor do que esse. E ele é? Não, então é falso. Olha aqui, ó. Π elevado a menos 3 é maior do que π elevado a 2? Bom, o que é π? Π é 3,14, né? Π é igual a 3,14. Até nem esclareci aqui, né? Talvez tenha ficado uma dúvida. O que é esse E? E é a base neperiana. E é igual a 2,73 e tem um monte de quebrado número. É um número irracional. É o 2,73 e um monte de outras coisas, certo? Então, a base é maior do que 1? É. Esqueci de falar isso. A base é maior que 1? É. Então, esse expoente é maior do que esse expoente? Não. Então, é falso. Agora, esse aqui, ó, π. Π é 3,14. Bom, então, essa base é maior do que 1. Beleza. Esse expoente aqui é maior do que esse expoente? Menos 3 é maior do que menos 2? Não. Então, isso aqui é falso. Tá? Quando a base é maior do que 1, o expoente desse lado tem que ser também maior do que o expoente desse lado. É? Não. Então, é falso. Tá? Veja aqui, ó. Raiz de 3 elevado a 3 é maior que raiz de 3 elevado a 2? Espera aí. Essa base aqui, raiz de 3, é maior do que 1? Quanto é raiz de 3? Bom, raiz de 3 é 1,71 e etc. É parecido com o E lá, né? 1,71, etc. Ah, então esse aqui é maior do que 1. Então, esse número, raiz de 3 elevado a 3, é maior do que esse número, raiz de 3 elevado a 2? Bom, já que a base é maior que 1, basta que o 3 seja maior do que o 2. 3 é maior que o 2? É. Então, isso aqui é verdade. Entenderam? É assim que a gente vai fazer. Quando a gente tiver equações, a gente vai igualar as bases. As bases são iguais? Sim. E são maiores que 1? São. Então, eu mantenho o expoente no mesmo sentido da desigualdade. Tá bom? Vamos ver agora quando as bases são decrescentes. Agora nós vamos analisar quando as bases são decrescentes. Então, novamente, eu vou partir da inequação A elevado a x1 menor do que o A elevado a x2, certo? Só que agora nós estamos falando de função decrescente. Função decrescente, f de x é igual a elevado a x, com o A maior do que 0 e o A diferente de 1, certo? Porém,
Agora, o A é maior do que 0 e menor do que 1. Nesse caso aqui, quando isso acontece, isso implica que f de x é decrescente, ou seja, ela diminui, certo? Então, como o A está entre 0 e 1, a função é decrescente, então, nesse caso, para que essa desigualdade se mantenha, para que esse lado seja menor do que esse lado, então esse expoente, x1, tem que ser maior do que x2. Tá vendo? É o contrário, ó. É o contrário. Isso daqui menor do que isso. Para isso daqui ser menor que isso, quando a base está entre 0 e 1, quer dizer que isso daqui tem que ser maior do que isso aqui. É assim que acontece quando a base é decrescente, tá? E para isso, eu vou fazer um gráfico, 3 gráficos aqui para ilustrar, né? Então, vamos fazer o x, vamos fazer meio elevado a x, tá? Meio elevado a x. Vamos fazer outra base aqui menor do que 0, 0,1 elevado a x, né? E, por exemplo, aqui é raiz de 3 sobre 2 elevado a x. Tá? 3 bases. Tá? Esse raiz de 3 sobre 2 elevado a x eu vou ter que fazer com a calculadora, né? O uso da calculadora pode? Veja, quando a gente está investigando, estudando, até pode. Mas na hora que você está resolvendo uma questão, se a questão não pede para você usar a calculadora, então você tem que fazer na mão mesmo, tá? Eu vou fazer aqui com a calculadora porque nós estamos investigando. Eu uso muitas vezes até o Excel, né? Ou uma planilha de dados para fazer cálculos mais rápidos, tá? Então eu vou também variar aqui do menos 2, do menos 1, o 0, o 1 e o 2. Beleza? Se houver necessidade, eu ponho mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Então, ó, meio elevado a menos 2, inverte a base, vai ficar 2 elevado a 2, dá 4. Meio elevado a menos 1, inverte a base, dá 2 elevado a 1, que é 2. Meio elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, a não ser o próprio 0. 0 elevado a 0 não dá 1. 0 elevado a 0 é indefinido, mas meio elevado a 0 é 1. Meio elevado a 1 dá meio. Meio elevado a 2 dá 1 quarto. Certo? Bom, 0,1 elevado a x. Né? Então, o que é 0,1? Lembrando que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 10 elevado a 2, que dá 100. Ó. 1 sobre 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, que dá 10. Tá? 1 sobre 10 elevado a 0, qualquer número que não seja o 0 elevado a 0 dá 1. 1 sobre 10 elevado a 1 dá 1 sobre 10, que é 0,1, né? Podia colocar aqui, ó, 0,1. E 1 sobre 10 elevado a 2 é 1 sobre 100. Né? 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Olha lá, muito pequeno esse número, hein? Bom, agora vou usar a calculadora. Aqui. Raiz de 3 sobre 2 elevado a x. Bom, quanto que é raiz de 3? Então, vou colocar aqui, ó. Raiz de 3, tudo sobre 2. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Raiz de 3 dividido por 2, tá certo. 0,8660, tá. É um número irracional, mas é menor do que 1. Tá? É menor do que 1. A gente tem que tomar cuidado. A raiz de 3 sobre 2 é menor que 1? É menor que 1. Então, ó, raiz de 3 sobre 2, né? Então, essa resposta, né? Tá vendo? ANS significa answer, ou seja, resposta. Então, isso daí elevado a menos 2. Ó, menos 2 vai dar o quê? 1,33. 1,33. E etc, né? Vamos lá de novo. Raiz de 3 sobre 2 igual. Então, isso daqui elevado a menos 1. Dá o quê? 1,15. Tá vendo? Ó,
Isso daqui elevado a zero, dá 1, não preciso nem de calculadora, né? Qualquer número elevado a zero, não seja o próprio zero, é 1. Raiz de 3 sobre 2 elevado a 1, dá raiz de 3 sobre 2, que é 0,87. 86 e 6, eu vou colocar 87. Né? Vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 igual elevado a 2. Né? Porque agora estou fazendo elevado a 2. Ó. Dá o quê? 0,75. Certo? Então vamos ver, como é que está se comportando isso daqui no gráfico. Então vamos lá. Então quando o x, né, essa primeira aqui, quando o x é menos 2, então aqui ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Vamos lá, então a primeira, quando o x é menos 2, y é 4, opa, 4 aqui, né? Podia colocar o menos 3 aqui, né? Vamos lá. Meio elevado a menos 3 dá 2 elevado a 3, que dá 8. Então, quando for menos 3, é 8 aqui em cima. Né? É o contrário daquela anterior, né? Porque 1 sobre 2 é o inverso de 2, então o 2 era assim, a 1 sobre 2 vai ser o contrário, né? Olha lá, quando o x for menos 1, o y é 2 aqui, ó. Quando o x for 0, o y é 1 aqui, ó. Quando o x for 1, o y é 1 meio aqui, ó. Quando o x for 2, né, o y é 1 quarto aqui, ó, aqui embaixo. E aqui vai ser 1 oitavo e etc, né? Vai ser uma função assim, ó. Ela vai ser decrescente, ó. Ela vai caindo, caindo, né? Bem pertinho do eixo x aqui, até seu próprio eixo x lá, né? Bem pertinho do eixo x, certo? Essa outra aqui, ó. Quando o x é menos 2, vai dar o quê? 100? Ih, vai estar lá em cima. 100 vai estar lá em cima. Tá? Quando o x é menos 1, vai dar o quê? 10. Ó, 10 é aqui, ó. Quando o x é 0, o y vai dar o quê? 1, aqui, ó. Quando o x é 1, vai dar o quê? 0,1, aqui, quase pertinho aqui no eixo. Quando o x é 2, vai dar o quê? 0,01, e vai estar aqui, ó, praticamente aqui no eixo. Então, essa daqui, ó, ela vai vir muito mais íngreme, né? Aí chega aqui e faz uma curva abrupta, assim, ó. Aí faz uma curva abrupta. Aí vem aqui, ó, praticamente o eixo x. Ela vai fazer uma curva aqui forte e vai virar o eixo x, né? Bom, esse outro aqui, quando o x é menos 2, vai dar o quê? 1,33. 1,33 é aqui, ó. Né? Quando o x é menos 1, vai dar o quê? 1,15. 1,15 é aqui, ó. Quando o x é 1, vai dar o quê? 1 aqui, ó. Quando o x é 1, vai dar o quê? 0,87 aqui, ó, um pouquinho abaixo aqui, ó. Quando o x é 2, vai dar 0,75. Divido por 4 e pego uma parte aqui, ó. Quando o x é 3, vai dar o quê? Ah, vai dar um número louco aqui, né? Vamos ver. Preguiçoso. Raiz de 3 dividido por 2 igual... Opa. Raiz de 3 dividido por 2 igual 0,86 elevado a 3. Vamos ver quanto que dá. 0,64. 0,65 quase, né? Então aqui 3 dá 0, aqui um pouco da metade. Essa daqui, num gráfico como o meu, assim, a gente não consegue perceber. É quase uma reta, né? Ó. É quase uma reta, ó. Certo? Mas ela também é uma curva, certo? Só que ela vai aos poucos, né? Se eu colocar um menos 3, vamos ver. Raiz de 3 dividido por 2 igual. Isso daqui elevado ao menos 3, vai dar o quê? 1,51. Então aqui é 1,51, aqui, ó. Tá vendo? Então ela vai fazendo curva, mas ela vai fazendo curva muito devagar. A gente vai perceber ao longo de vários valores, a gente vai percebendo. Né? Se eu pegar, fizer do menos 100 até o 100, eu vou ver que tem uma pequena curvatura. Ela é, tá? Então repare, todas elas são decrescentes. Quando eu pego x desse lado, dá um y maior do que se eu pegar um x desse lado. Então, todas elas são decrescentes, tá? Todas elas são decrescentes. Mas a diferença entre o gráfico, qual que é? É basicamente determinado pelo tamanho da base,
tá? Quando a base é muito próximo do zero, quando a base está mais próximo do zero, ela é mais acentuada. Ela vem aqui mais perto aqui, faz uma curva rápida e vem mais perto do eixo X. Quando a base ela está mais perto do 1, que é esse aqui, né, 0,80 e pouco, veja que ela é menos acentuada. É o contrário da função crescente, quando a base ela é o quê? É maior do que 1. Aquela que está mais perto do 1 está aqui. E aquela que está mais longe do 1 ela é mais íngreme. Aqui também, né, na verdade, né? Aquela que está mais perto do 1, que é o raiz de 3 sobre 2, ela deu aqui mais próximo do 1 aqui, né? Como se fosse constante. E aquela que está mais afastada do 1, que é o 0,1, né? Ela está mais próximo do 0, ela é o quê? Ela é mais abrupta aqui, ó. Tá entendendo? Então essa daqui é decrescente. Você vê, quando eu coloco um x maior do que o outro, o resultado é menor do que o outro. Tá? É exatamente isso que está dizendo aqui, ó. Isso daqui vai ser menor do que isso aqui quando x1 for maior do que x2. Tá? E agora, para consolidar o que a gente acabou de ver aqui, vamos fazer esses aqui, ó. Então veja, classifique em verdadeiro ou falso as sentenças. Então, 0,3 elevado a 2,7 tem que ser maior do que 1. Não, está dizendo, é maior do que 1. Mas calma aí. 1, eu posso colocar o 1 na base 0,3? Posso. 1 é 0,3 elevado a 0. Certo? Então, ele está dizendo que 0,3 elevado a 2,7 é maior do que 0,3 elevado a 0. Então, como a base é menor do que 1, está entre 0 e 1, para que isso daqui seja maior do que isso aqui, o expoente tem que ser, né, o 2,7 tem que ser menor, o contrário, menor do que 0. 2,7 é menor do que 0? Não, é maior. Então, isso aqui é falso. Falso. Beleza? Isso aqui é falso. 0,3 elevado a 2,7 não é maior do que 1. É menor. Isso aqui não vai chegar a 1 de jeito nenhum. 0,3 elevado a 3 não, vai dar 0,027. Não dá maior do que 1 de jeito nenhum. É falso. Por quê? Porque a base sendo menor do que 1, esse expoente deveria ser menor do que esse expoente, mas ele é maior. Tá? Olha aqui, ó. 1 sobre E. Lembrando que o E, quem que é o E? É o 2,73 alguma coisa, né? É a base neperiana, o número neperiano. Então, 1 dividido por 2, veja, 1 dividido por 2,7 dá o quê? Dá menor do que 1, tá? Dá menor do que 1. Porque se eu pego uma bala e divido por quase 3 pessoas, vai dar menos de uma bala para cada um. Um pão dividido por quase 3 pessoas, eu tenho que dividir o pão em um pedaço menor, dá menos que 1. Então, isso aqui é menor do que 1, tá? Muito cuidado, tá? Quando o número de baixo, o denominador, é maior do que o numerador, isso daqui é menor do que 1. Então, essa base é menor do que 1. Esse aqui, eu consigo colocar em uma base menor que 1? Bom, posso, ó, é 1 sobre E elevado a 0. Aproveitei o próprio 1 ali, né? 1 sobre E elevado a 0, beleza. Então, tá. Então, para que isso daqui seja maior do que isso aqui, já que a base está entre 0 e 1, para que esse lado seja maior do que esse expoente tem que ser o quê? Contrário, menor do que 0. Menos 1,5 é menor do que 0? É negativo. O número negativo é menor do que 0. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá vendo? Então, para que tudo isso daqui seja maior, o expoente tem que ser o contrário, menor do que 0. Tá? Olha esse aqui, ó. 2/3, novamente, ó. O número de cima é menor do que o número de baixo. 2/3 é 0,666, etc. Tá? Então, 0,666 elevado a 1/3 é maior do que 0,66666 elevado a 1 sobre 2. Então, esse lado, né, a base está entre 0 e 1. Esse lado é maior do que esse. Para esse lado ser maior do que esse, o expoente aqui tem que ser menor do que esse, é o contrário. Esse expoente é menor do que esse? Não, é maior. Então, isso aqui é falso. 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 Certo? Olha aqui a base de novo. 0,2, 0,2. A base está entre 0 e 1. Para que esse lado seja menor do que esse lado,
esse expoente tem que ser o quê? O contrário, maior do que esse aqui. 3,1 é maior do que 2,5? É, então isso aqui é verdadeiro. Verdade, verdade, verdadeira. Olha lá, ó. 1 sobre π. Bom, π é 3,14. Então quer dizer que o número de baixo é maior do que o número de cima. Então, 1 sobre π está entre 0 e 1. 1 sobre π está entre 0 e 1. Então, para que esse lado seja maior do que esse lado, esse expoente tem que ser o quê? Menor do que o 2. O menos 3 é menor do que o 2? É menor. Opa, então isso aqui é verdade. Menos 3 é menor do que 2. Inverte, tá vendo? Muito importante, você vai usar muito isso aqui nos exercícios, tá? Que vai ser na próxima aula, não hoje. Hoje nós só vamos fazer essa reflexão. Mas se você quiser pegar os exercícios e começar a fazer, baseado nessa reflexão, excelente. Vamos lá, último aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Bom, raiz de 3 sobre 2 é 0,866, etc, né? Que a gente viu aqui, ó. 0, né? A gente viu. Bom, então, esse lado, para ser maior do que esse lado, esse expoente tem que ser menor do que esse. O 3 é menor do que o 2? Não, então isso aqui é falso. Mas por que acontece isso mesmo? Por que acontece isso mesmo? Porque a base está entre 0 e 1, tá? Então, quando a base está entre 0 e 1, esse lado vai ser maior do que esse quando esse expoente desse lado for menor do que esse expoente. Beleza? Essa é a reflexão. Eu acredito que com essas reflexões que nós fizemos hoje aqui, você vai conseguir entender muito bem os exercícios que nós vamos ver amanhã, tá bom? Mas você não fica parado, não. Pega a lista de exercícios, aquela parte lá de inequações e manda ver, tá? Vai fazendo lá, vai pensando. É importante, você tem que ser ativo no teu aprendizado, tá? Você não tem que ficar esperando a aula para assistir, para dizer que aprendeu. Você tem que pegar os exercícios e vai fazendo. Vai ali já deve ter baixado os exercícios, mas se não baixou, vai ali, dá uma olhadinha, baixa ali a lista de exercícios e vai fazendo, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até amanhã.